Passagem de ciclone deixa Rio Grande do Sul em alerta. Aulas são suspensas. E você vai ver também. Militares são afastados após dar falso alarme para moradores saírem de um bairro na cidade de Canoas. Começa hoje em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. De 5 até 10% das pessoas infectadas, das crianças infectadas, podem apresentar sintomas semelhantes a uma gripe. Primeiro-ministro de Israel diz que mortes de 45 palestinos em Gaza foi um trágico acidente. E ainda, as melhores imagens do jogo da solidariedade no Maracanã, com show dentro e fora de campo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha, a gente abre essa edição falando sobre o Rio Grande do Sul. As condições climáticas no estado, mais uma vez, acendem o alerta das autoridades. As aulas nas escolas públicas e também nas privadas foram suspensas por causa de um ciclone extratropical que está previsto para a região. Veja agora na reportagem as últimas notícias do estado gaúcho. A base aérea de Canoas recebeu o primeiro voo comercial desde as inundações que deixaram o aeroporto internacional Salgado Filho inoperante. Segundo a Força Aérea Brasileira, o voo da companhia Latam partiu de Congonhas, em São Paulo, e pousou em Canoas, o terceiro maior município do estado gaúcho. Esse foi o primeiro voo comercial desde que o aeroporto de Porto Alegre parou de funcionar devido às enchentes. O maior aeroporto do Rio Grande do Sul não recebe voos comerciais desde o dia 3 de maio. A pista de pousos e decolagens ficaram inundados e até hoje não há previsão de reabertura do local. Inicialmente, a expectativa é de que sejam operados até 5 voos por dia. Por enquanto, apenas a companhia aérea Latam está realizando voos comerciais, mas as companhias Azul e Gol têm previsão de iniciar suas operações a partir do dia 1º de junho. As aulas nas escolas públicas e privadas foram suspensas até terça-feira. A medida é preventiva devido a uma previsão de ciclone extratropical na região sul. Esse fenômeno deixa o tempo instável e traz fortes chuvas em boa parte da região. Segundo o balanço mais recente, divulgado pela Defesa Civil, o número de mortos chegou a 169. Cerca de 469 municípios foram afetados até agora. Mais de 55 mil pessoas estão em abrigos e mais de 581 mil estão desalojadas. Há ainda 56 pessoas desaparecidas. Olha, e o início das enchentes já completa um mês. E como nós acabamos de ver aí nessa reportagem, o Rio Grande do Sul deve sofrer mais uma vez com fortes ventos. E dessa vez, inclusive, a previsão é de um ciclone extratropical. E para entender exatamente o que é esse fenômeno e quais podem ser as consequências, nós vamos conversar agora ao vivo com a meteorologista da Defesa Civil de Santa Catarina, Francine Sacco. Boa noite, Francine. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal das 18h30. É um prazer recebê-la. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham. Francine, primeiro eu gostaria que você explicasse, didaticamente para as pessoas que nos assistem o que se trata, o que é um ciclone extratropical. E esse fenômeno é caracterizado por quais condições climáticas? Bom, o ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão, que ele se forma desde a superfície até altos níveis da atmosfera, como se formasse assim um cilindro com ventos bastante intensos ao redor. Ele tem um giro horário, no sentido dos ponteiros do relógio, e a principal influência dele para a nossa região aqui se dá primeiro com as chuvas. Então, essa chuva que a gente teve aqui em Santa Catarina, no litoral, durante todo o dia de hoje, foi em função da formação desse ciclone, e à medida que ele vai se afastando agora para alto mar, ele se forma e se afasta para alto mar, a gente vai sentir também um vento mais intenso associado a ele. Então, normalmente, as influências se dão
primeiro pela chuva, depois pelos ventos intensos, e na saída dele o mar também fica agitado, né? Então isso para o Rio Grande do Sul é uma situação bem complicada, porque ele já trouxe chuva hoje, já começou a intensificar o vento, e um vento de leste lá para a região, que não é um vento bom, principalmente ali para a região sul do estado, onde tem a Lagoa dos Patos, né? E depois ele vai se afastar, vai diminuindo os ventos ao longo do dia de amanhã, mas ele vai deixar uma condição de mar agitado, que também vai dificultar o escoamento da água, de toda essa água da enchente que vai de Porto Alegre, passa ali pela região de Pelotas e depois sai para o mar. Francine, você falou bem, nossa grande preocupação de todo mundo é em relação às consequências. Esse ciclone pode elevar os níveis dos rios, você até citou também aí a Lagoa dos Patos. Então, o problema maior, assim, já choveu bastante por lá, mas aqui no estado choveu mais do que no Rio Grande do Sul até ao longo do dia de hoje. A partir de agora, a maior influência dele vai se dar realmente com a relação dos ventos, né? Quando venta de leste, o vento empurra a Lagoa dos Patos para cima da costa. Então, acaba avançando mais lá pela cidade de São Lourenço do Sul, pela cidade de Pelotas, e também empurra o mar para a beirada da costa e dificulta o escoamento dos rios e da lagoa em direção ao mar, né? Depois, esse ciclone ele vai se afastar, vira o vento para a direção oeste, então ele puxa toda a água para outra costa, né? Para outra margem da lagoa, que é a margem leste, mas aí ele também eleva a condição deixa o mar muito agitado, e aí também dificulta esse escoamento da chuva. Então, a influência de chuva dele para o Rio Grande do Sul, ela vai cessando já, a chuva mais intensa ela já está diminuindo, já vai cessando agora ao longo da noite, e aí fica só nessa questão do vento, que influencia muito no escoamento da água lá. Tem que sair do Guaíba, tem que passar pela Lagoa dos Patos e sair para o mar lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. Tá certo, então nós acabamos de conversar com a meteorologista, que é da Defesa Civil de Santa Catarina, Francine Sacco. Francine, muito obrigado pela sua participação e, em especial, por essa explicação tão didática e detalhada. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Olha, e algumas situações têm agravado ainda mais os problemas de um povo que já tenta de várias formas se reerguer. Por exemplo, moradores de um bairro que fica na cidade de Canoas tiveram que sair às pressas de suas casas após militares derem um falso alerta de que um dique havia rompido. A informação não era verdadeira e causou muitos transtornos para a cidade, que, aliás, é uma das mais afetadas pelas enchentes. Além disso, um outro caso também chamou a atenção. Agentes da Defesa Civil são investigados, olha só, por desvio de doações. Veja agora esses casos na reportagem. O Exército divulgou nota nesta segunda-feira, comunicando o afastamento dos militares. O comando afirmou que não divulgou os nomes dos envolvidos, mas afirmou que eles cometeram um erro grave. Os militares deram um alarme para os moradores do bairro Matias Velho, na cidade de Canoas, deixar o local às pressas. O motivo era o rompimento de um dique, o que poderia algar toda a região. A correria dos moradores foi grande, mas tudo não passou de uma notícia falsa. Um dia antes, no sábado, o Ministério Público havia realizado uma operação contra agentes da Defesa Civil de Eldorado do Sul. Eles foram denunciados por vender produtos que foram doados para as vítimas das enchentes na cidade. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. 2 dos agentes investigados são pré-candidatos a vereador e também estariam beneficiando seus eleitores com as doações. E agora uma notícia para amenizar um pouco a situação dos gaúchos. É que o pagamento do Bolsa Família para as famílias que foram atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul está previsto para esta quarta-feira. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o valor será entre R$ 600 e R$ 700. Mais de 21 mil famílias afetadas pelas fortes chuvas do Rio Grande do Sul e que moram em áreas de calamidade e vulnerabilidade vão receber nesta quarta-feira o pagamento do Bolsa Família. Cada família receberá um valor entre R$ 600 e R$ 700, segundo o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. O ministro Wellington Dias explicou que o número de beneficiários pode mudar. Ele alegou que o Ministério não sabe ao certo qual o tamanho, mas acredita
que será um número bem maior do que foi projetado. A orientação é dar todo o apoio para estas famílias que mais precisam no Rio Grande do Sul. O custo total da folha será de 15,6 milhões de reais. E as famílias que estavam na folha normal do Bolsa Família já receberam o pagamento no último dia 17. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, realiza hoje uma audiência pública para discutir uma proposta que, olha só, pode tornar áreas que hoje são da Marinha em praias particulares. Vamos ver, então, imagens ao vivo do Senado. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, prevê que essas áreas poderão ser transferidas gratuitamente, para estados e municípios, ou então serem vendidas para ocupantes privados. Atualmente, toda a área situada na costa marinha brasileira e também na margem dos rios e lagos, na faixa de 33 metros, é considerada terreno da Marinha. A proposta tem gerado polêmica com ambientalistas, que afirmam que a medida pode causar ocupação desenfreada da orla no momento em que as mudanças climáticas recomendam justamente o contrário, além também de dar margem para a criação de praias privadas e promover riscos para a biodiversidade. E para entrar em vigor, a PEC precisa ser aprovada em votação no Senado, ainda sem data definida. E atenção, pais e responsáveis, porque começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A doença é causada pelo polivírus e pode paralisar os membros inferiores e, em casos mais graves, até a morte. A expectativa é de imunizar 95% das crianças que têm entre 1 e 5 anos. A vacinação é a única forma de prevenção dessa doença que está erradicada no país desde 1994. E é super simples, basta levar o filho com a caderneta de vacinação a um posto de saúde para que a criança seja imunizada com a famosa gotinha, ou então com injeção. A campanha segue até o dia 14 de junho em todas as unidades básicas de saúde. Bom, e para entender melhor e tirar as dúvidas desse assunto tão importante sobre a poliomielite, o doutor Roberto Debski falou sobre o assunto para a nossa reportagem. Vamos então ouvi-lo. A maioria dessas infecções não produz sintomas, porém de 5 até 10% das pessoas infectadas, das crianças infectadas, podem apresentar sintomas semelhantes a uma gripe ou uma virose. E dessas, aproximadamente meio a 1% pode ter uma paralisia, que pode ser irreversível, principalmente das pernas, e 5 a 10% desses também podem morrer por conta de uma paralisia dos músculos da respiração. Por ser uma doença tão grave, houve uma iniciativa mundial no final da década de 80, na 41ª Assembleia Mundial de Saúde, para erradicar a polio no mundo todo, a iniciativa global de erradicação da polio. E foi coordenada por todos vários países, e pela Organização Mundial da Saúde, pelo Rotary Internacional, pelo CDC americano e diversos UNICEF e vários órgãos parceiros. E a partir disso, os casos de polio no mundo caíram mais de 99%. Tanto que no Brasil, a partir de 1994, assim como nas Américas, foi certificado como uma região livre da polio. E veja a seguir. Primeiro-ministro de Israel diz que morte de 45 palestinos em Gaza foi um trágico acidente. E ainda, as melhores imagens do jogo da solidariedade no Maracanã, com show dentro e fora de campo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha, em 48 horas, Israel realizou 60 ataques contra um campo de refugiados no sul de Rafah. A ação aconteceu logo após a Corte Internacional de Haia determinar que o exército de Israel parasse a ofensiva militar na região. A alegação de Israel para promover os ataques
foi de caçar terroristas. 60 ataques foram realizados em apenas 48 horas, inclusive contra um campo de refugiados. A ofensiva foi uma resposta ao disparo de foguetes por parte do Hamas contra Tel Aviv, que aconteceu no fim de semana. Pelo menos 45 palestinos foram mortos em um ataque israelense contra o campo de refugiados no sul de Rafah. Agências humanitárias alertam que os números podem crescer. No total, mais de 200 pessoas foram mortas desde sexta-feira, com ataques também contra Jabalia, Nuseirat e Gaza City. Em um comunicado emitido nesta segunda-feira, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos afirmou que as cenas relatadas a partir de Rafah são horríveis. Na sexta-feira, o Tribunal de Haia havia determinado que Israel parasse imediatamente com seu ataque contra Rafah e deu 6 meses para que a ordem fosse cumprida. Israel faz parte do tribunal, mas não acatou a decisão. Olha, e agora à tarde, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunciou sobre os ataques ao sul de Gaza. O premier lamentou o ocorrido e disse que as mortes aconteceram por um erro trágico. Acompanhe. Benjamin Netanyahu, premier de Israel, admitiu nesta segunda-feira que o bombardeio mortal que atingiu um acampamento de deslocados em Rafah, no sul de Gaza, foi um acidente trágico. De acordo com o líder israelense, seu governo investiga o episódio. Em Rafah, já retiramos cerca de 1 milhão de residentes não envolvidos no conflito. Apesar dos nossos melhores esforços para não prejudicar os inocentes, infelizmente ocorreu um trágico acidente. Estamos investigando o caso e tiraremos as devidas conclusões. Autoridades palestinas garantem que o ataque deixou 45 mortos e cerca de 250 feridos. Após o bombardeio, Israel foi alvo de uma onda de condenações internacionais pela violência empregada no território. A investida faz parte da represália ao ataque de milicianos do Hamas em 7 de outubro, no sul de Israel. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é ele, Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. E eu quero saber de você como foi o jogo da solidariedade no fim de semana, Fernando. O resultado foi bom, tanto dentro quanto fora de campo? Foi sim, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Fora de campo, cerca de 30 mil pessoas assistiram a partida no Maracanã para ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. Dentro de campo, artistas e os craques da bola realizaram um jogo impecável. Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Amaral marcaram gols de cair o queixo. Vamos conferir como foi esse espetáculo. Mesmo com o clima chuvoso e frio, o Maracanã recebeu 30 mil pessoas no domingo. O valor arrecadado será destinado para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E para ajudar nessa causa nobre, a CBF comprou 10 mil ingressos para ajudar na arrecadação. A atmosfera de união e esperança tomaram conta do estádio. Sentimentos que, inclusive, nomearam as duas equipes. Antes da bola rolar, a torcida deu um show nas arquibancadas e montou um mosaico com as cores da bandeira gaúcha. Os craques da bola e os artistas transformaram a partida em um espetáculo, com golaços de Cafu, Ronaldinho Gaúcho e Amaral, que inclusive marcou o gol que definiu o placar empatado com 5 gols para cada lado. Com o lançamento de Cafu, o ex-volante marcou um golaço à la Bebeto, um voleio impecável. Apesar do empate, a partida acabou com sabor de vitória e de solidariedade. Fernando, muito legal essa iniciativa e os resultados. Mas também teve outro esporte que reuniu grandes craques e também para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul, não é mesmo, Fernando? Sim, Kleber. No sábado aconteceu o Desafio Solidário do Vôlei no Complexo do Tarumã, em Curitiba. O evento foi promovido pelo governo do estado. 4.500 pessoas foram ao ginásio para assistir a partida e os ingressos foram convertidos em alimentos. Foram arrecadadas 8 toneladas de alimentos que têm como destino as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os campeões olímpicos Giba e Emanuel marcaram presença na partida, além de nomes como Carlão, Dante e Clésio Prado. Mais um evento que mostra a força do esporte em unir solidariedade e esperança em prol de uma boa ação, Kleber. Eu volto com você no estúdio. Grande abraço e até mais. Grande abraço, Fernando. E antes da gente encerrar, um parabéns aí
para todos os envolvidos nessas ações. Muito legal. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha agora outras notícias em nossa programação. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.